Posso falar uma promessa enquanto isso? Pode, pastor. Deixa eu só copiar aqui. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Amém. Glória a Deus. Nosso Amém. Deus é poderoso. Ele é poderoso e Para fazer infinitamente mais. infinitamente mais, né? Do Ou seja, que tudo que pedimos. A nossa mente limitada, às vezes, estabelece um limite, né? Para aquilo que pode ser feito. E a palavra diz que o Senhor, ele faz infinitamente mais. Amém? Glória a Deus, o pessoal está chegando, a Elaine conseguiu entrar, mais algumas pessoas estão entrando. Agora vai, pastor. Glória a Deus, tá? Vamos continuar por aqui. Pastor, qual é o propósito dessas lives que nós vamos fazer a partir de hoje, né? Primeiramente, quero agradecer, né, ao senhor, a Adelaide, pela disposição de participar aqui conosco, e a Elaine por ter sido a idealizadora disso, tá? A Elaine disse que ela estava orando pelo sertão e perguntando ao Senhor o que ela poderia, né, o que poderia ser feito nesses dias, e o Senhor trouxe ao espírito dela para que eu estivesse conduzindo essas lives de intercessão. E aí ela me falou, eu aceitei. Então nós estamos fazendo contatos com vários líderes, pastores, missionários, tanto pessoas do sertão que estão lá, como pessoas, às vezes, do sul, do sudeste, ou até de outros lugares que tenham um envolvimento com o sertão. E aí nós vamos conversar sobre a experiência de cada um com o sertão nordestino e depois nós vamos dedicar um tempo para oração, tá? Então, vou falar de novo, né, para quem está chegando, se alguém não nos conhece, né? Meu nome é Ricardo, sou casado com a Thaís, nós temos 3 filhos. Hoje nós moramos, pastor, em Itajaí, Santa Catarina. Somos membros aqui do MEVAN, nós caminhamos com o pastor Luiz Hermínio, o senhor conhece o pastor Luiz Hermínio, ele que tem nos pastoreado aqui em Itajaí. E há 10 anos eu já trabalho com o Desafio de Elias. O que é o Desafio de Elias? É um treinamento evangelístico, né? E eu gostaria aqui agora de, publicamente, depois dessa live, ela vai ficar no YouTube também, vai ficar no Facebook, e eu gostaria de publicamente honrar o Senhor, né? Porque foi o Senhor que me deu a oportunidade há 10 anos de traduzir o William Law pela primeira vez em Juazeiro do Norte, e a partir dali eu comecei a acompanhá-lo nas viagens, e hoje eu sou o coordenador aqui no Brasil, e ele nem vem mais para cá, né? Passou o cajado. Então, aquela sementinha que o senhor colocou lá há 10 anos tem frutificado ao longo desses anos. Não é verdade? Amém. Mas eu estou com saudade dele, vamos tentar trazê-lo mais uma vez. Vamos sim. Trazer o pastor William Lau, a pastora Lucille. E, pastor Jonathan, o senhor e a Adelaide são 2 pessoas que têm dedicado o ministério e a vida de vocês ao sertão nordestino, né? O senhor já há tantos anos trabalhando com missões no Brasil e nos últimos anos especificamente com o sertão nordestino. Então eu queria que o senhor compartilhasse aqui conosco o porquê do sertão nordestino. Como que nasceu essa chama no seu coração? Como que o Senhor, né, o nosso Deus, o Eterno, atraiu os olhos de vocês para o sertão nordestino? Ricardo, olha, é uma coisa assim acho tão bonita, tão gostosa, que eu me animo, sabe? Quando eu repenso, porque eu já havia passado a idade que os homens se aposentam. E já fizeram tudo que, né, acho que já fizeram. E então eu estava pensando assim, quem sabe, né, agora não tem mais nada. Vai descansar, assim, vai ficar no Vale da Bênção. Num prazo meio curto, sim, alguns meses de diferença. Primeiro veio um profeta de Deus, interessante, que é um missionário americano, que veio no Vale. Ele disse, Deus me mandou aqui no Vale para falar com você, que Deus tem uma obra maior do que o Vale para você fazer. Você conhece o Vale, é muito grande, né? Sim,
O senhor foi o fundador, o idealizador de tudo que tem ali no Vale. Pois é. E esse homem estava dizendo, Deus mandou falar com você que ele tem uma obra maior. E eu fiquei olhando para o profeta e dizendo, mas o que é isso, né? Uhum. Uma obra maior do que o Vale, para mim era uma coisa impossível. Tudo, né? Finanças, a minha idade, enfim, né? Todas as impossibilidades. Uhum. Mas ele foi muito ousado e ele falou muito forte comigo. Ele falou: entrega o vale não é seu, entrega o Uhum. vale porque Deus tem uma obra maior. E eu Desafio, né? demorei um pouquinho naquele processo, mas nessa demora, eu fui a Curitiba falar numa reunião de pastores e lá estava outro missionário americano que praticamente não me conhecia. Não sei se ele já tinha me visto, eu não sei. Parece que Uhum. não. E esse homem, ele pregou, depois que ele pregou, as pessoas foram à frente para ele orar, e eu fiquei bem por último, querendo que ele orasse por mim também. E quando eu Uhum. cheguei perto dele, ele olhou para mim e falou quase a mesma coisa. Uhum. Ele falou: você tem uma obra para você fazer. E olha, é o seguinte: você vai viajar o Brasil todo. Olha E eu só. não queria viajar mais porque o que eu Isso, viajei, a isso tem vida quantos chegava. anos? Isso tem quantos anos, mais ou menos, pastor? Isso agora tem uns 13 anos, 13, 13 anos. mais ou menos, né? Uhum. Você vai viajar o mundo, o Brasil todo. Muitos ministérios que não são conhecidos serão conhecidos por seu intermédio. Olha só. E, e você vai participar de um grande avivamento. Amém. E uma coisa estava batendo com a outra. Uhum. E dali para frente, E é interessante que quando Deus quer falar com a gente, né, para nos é, motivar, para nos encorajar, parece que ele vai nos cercando, né? Em lugares que é, nós. Eu tenho vivido isso na minha caminhada ministerial. Às vezes eu vou viajar para eu ministrar e lá Deus começa a usar um homem, uma mulher de Deus para dar palavras diretrizes, mas tudo aquilo batendo com a direção que Deus já ministrou ao nosso espírito, né? São uma coisa confirmações. muito interessante que é, ninguém falou de Nordeste, ninguém falou nada, mas Uhum. começou a surgir no meu coração a vontade de organizar uma equipe para trabalhar nas cidades do interior do estado de São Paulo, trabalhar com pastores e Uhum. ficar 6 meses na cidade, trabalhando com pastores das igrejas, um trabalho de avivamento, despertamento. Sim. E foi abrindo portas e nós conseguimos fazer isso. E foi aí que nasceu a visitação. Visitação de Deus. Sim. Fizemos em 6 cidades. Uhum. Quando estava fazendo na quinta cidade, então veio de repente, ao fazer isso, veio na minha mente, no meu coração, de levar essa equipe para o Nordeste. Tá. Mas isso surgiu assim do nada, porque eu não pensava em Nordeste. Uhum. Eu pensava que Qual tipo de. Desculpa, pode falar. aquele era um trabalho que Deus ia fazer, né? Eu achava que Uhum. era obra maior, que ela ia ser ampliada, um avivamento ali, Uhum. né? Mas aí veio essa coisa assim no coração também, levar essa equipe para o Nordeste e as coisas começaram a desenvolver e até que, então, no início de 2010, nós viemos com a equipe para Juazeiro do Norte. Então, a primeira cidade foi Juazeiro do Norte, no Ceará. E foi onde nos estabelecemos, né? E Uhum. temos escritório, a base. E a partir daqui, então, nós fomos aprendendo sobre o sertão nordestino. Eu não Uhum. sabia nada do sertão nordestino. E aqui entra um ponto bem interessante, pastor, que eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? Lembrando que depois eu vou colocar essa live no YouTube também, para que as pessoas possam compartilhar. E quando o pessoal pensa em Nordeste, muita gente associa com praia, com a região litorânea, a região
rica, mas, na verdade, a região Nordeste são duas realidades, né? São O duas Nordeste litorâneo e o sertão. Eu queria que você falasse um pouquinho, pela experiência que vocês têm, dessas duas realidades. Assim, para alertar a mente das pessoas, eu digo, gente, olha, olhando no mapa de baixo para cima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná é região sul. Uhum. Aí para cima do Paraná tem São Paulo. São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. É a região sudeste. Uhum. Continua olhando para cima, chega na Bahia. Começa a região nordeste. Então, sul, sudeste e nordeste. Começa a região nordeste da Bahia. Então, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Maranhão já está encostado lá no norte, do Pará. Né? Uhum. Então, esses 9 estados compõem o Nordeste. 55 milhões de habitantes no Nordeste. Uma 55 milhões. 55 milhões. Uma região superpopulosa. Uhum. Essa região tem uma característica. O litoral é bem desenvolvido, não perde nada para outras regiões do Brasil. Uhum. Todo sentido, comércio. O turismo, né? O turismo é muito forte. O turismo é muito forte. Shoppings. E também o movimento evangélico nas capitais que estão no litoral é muito forte. Uhum. Então, é tudo de bom, nesse sentido, né? Uhum. Mas aí você está no litoral e você começa a andar em direção ao interior, qualquer estado, Bahia, Alagoas, você começa a andar, viajar em direção ao interior daquele estado, e dependendo da região que você está, 10 quilômetros, 15, 20, 30, 40, você começa a entrar, a gente diz assim, aí você vai entrar no outro Nordeste, uhum. que é o Nordeste não desenvolvido. Sim. Então, são os interiores dos outros estados que formam essa região imensa, 47 milhões. Veja bem, 47 o Nordeste todo tem 55 milhões. Uhum. Nas capitais, o litoral tem 8 milhões. E o restante são os interiores com 47 milhões. Olha só. Então, a gente diz, olha, é a região mais pobre do Brasil. Baseado em quê? Pega o mapa de desemprego, é no sertão nordestino que está o maior número de desemprego. Você pega o mapa de analfabetismo, é no sertão nordestino. Está a maior quantidade, a maior densidade. E você vai pegando todas essas referências, né? E quando você pega o mapa de evangélicos, nessa região de 47 milhões, você percebe que é a região menos evangelizada, onde você pega o Brasil todo, onde que tem menos igrejas evangélicas, é no sertão nordestino, né? Então, mas eu não sabia nada disso, não, fui aprendendo aqui, quando chegamos. Então, até essa experiência de vocês irem para o sertão nordestino, o senhor não tinha muito contato com essa realidade? Inclusive, ele não sabia por que está vindo para Juazeiro, né? Por que não é para outro lugar, né? Mas já havia uma impressão forte, todos nós, de que era Juazeiro. Então, nós íamos para Juazeiro, mas não sabia quase nada. E Juazeiro do Norte, pastor, é interessante que é mais ou menos o que o apóstolo Paulo fazia quando ele ia se estabelecer para fazer suas viagens missionárias, né? Ele se estabelecia num grande centro que possibilitava as viagens, o deslocamento para a região, mas ele sempre voltava para cidades litorâneas, para lugares onde facilitava, né, essa locomoção. E Juazeiro do Norte tem aeroporto, tem essas facilidades. Né? E foi interessante, porque quando chegamos com a equipe, nós éramos 28 pessoas, éramos 3 ou 4 pastores na equipe. E o que nós viemos fazer? O que a gente fazia lá no São Paulo, trabalhar com os pastores, com as igrejas, tempo de avivamento, despertamento para a evangelização, conquista da cidade. Mas nós nos sentimos tão peixe fora d'água,
aqui em Juazeiro, que eu me senti tão apertado, vamos dizer assim, né? Liderando o grupo, junto com o pastor Hélio Lange, que eu falei com ele, falei, pastor, a gente não sabe trabalhar aqui, não sabe. Nós vamos ter que primeiro entender porque a gente está fora do nosso ambiente. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro mês, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos fazer assim: nós vamos montar a oração, começar a orar muito, começar uma vigília de 24 horas, vamos começar a orar nas praças. Segundo, nós vamos pedir para os pastores de Juazeiro vir dar aula para nós sobre o que é Juazeiro, Padre Cícero, toda essa realidade. E também dar aula para nós sobre o Nordeste, que a gente não sabe, não conhece a região. E foi o que nós fizemos pela primeira vez. E os pastores foram muito bondosos e vieram conversar conosco. A gente aprendeu, começou a aprender. E ao mesmo tempo começamos a orar. Orava na base, montamos uma sala de oração, começamos a orar e começamos a orar nas praças. Toda noite, de segunda a sexta, das 9 às 10, às 10, a gente orava nas praças. E então aí nós fomos entendendo, né? O Espírito foi nos dirigindo. E então fomos. E também como foi a recepção pela liderança local, pastor? Foi tremenda, sabe? Os pastores abriram o coração para nós, confiaram, ainda não nos conheciam, né? Sabe, quando chega um grupo assim na cidade, geralmente os pastores ficam meio preocupados, com razão. Claro. Mas eles abriram o coração, confiaram e começaram até a nos ajudar. A gente estava com muito poucos recursos. Você imagina, uma equipe de 28 pessoas, tivemos que alugar casa, tinha que dar comida para todo mundo, né? E então a gente tinha pouco recurso. Depois começamos a receber ajuda das igrejas da cidade. Então, assim, uma receptividade incomum. E assim começou o nosso trabalho, né? Mas nós viemos para ficar 1 ano e meio. Era esse o nosso trabalho. A gente fica 1 ano e meio, faz um trabalho e volta, né? E esse ano e meio já se tornou quanto tempo? Já acho que nós estamos indo para... Acho que nós estamos indo para o 11º ano. 11º ano. E aí depois, eu lembro que quando eu fui a primeira vez para Juazeiro do Norte, né, que foi quando eu comecei a traduzir o pastor William Lau, eu lembro que o esforço maior que o senhor e a equipe tinha era de trazer unidade ao corpo de Cristo em Juazeiro do Norte, para que depois o corpo de Cristo ali unido pudesse evangelizar, né? Eu lembro da Santa Ceia que o senhor fazia com os pastores, né? Eu lembro até de um momento em que houve um lava-pés entre os pastores pedindo perdão uns aos outros, né? Pelas diferenças que eles tinham. Foi. E eu lembro que, na época, me passaram que a população evangélica de Juazeiro do Norte era mais ou menos 0,5%. Né? Quanto? Era 0,5%. Foi o que eu ouvi, era 0,5%. Não, talvez um pouquinho mais, uns 2%, talvez. 2% na época, né? Tá. E hoje, como que está essa... Depois de todo esse movimento, de todo esse mover do Espírito, como que ficou o percentual de cristãos evangélicos em Juazeiro do Norte? Ricardo, é assim, ó. Quando tem 200 evangélicos no lugar, se crescer 100%, vai para 400, né? Sim. E a gente acho que cresceu 100%, quase 100%. Você partiu de uma base muito mínima. Então, se você tem 500, você cresceu 100%, tem 1.000. Você partiu de uma base muito, muito pequena. Na verdade, nós não sabemos exatamente. Sabemos que cresceu bastante.
Aham. Mas não, sabe como é difícil fazer um levantamento, né? É. Eu Eu não calculo, lembro, pastor. Desculpa, pode falar. eu calculo que talvez, pelos dados do IBGE, vai haver está sendo preparado um novo recenseamento, Uhum. isso é a partir desse ano, ano que vem. Então, nós estamos esperando esse novo, como é que chama? O recenseamento? Hein? O recenseamento? Mas tem um outro nome que estou esquecido agora. Mas Aham. é um Do, recenseamento do IBGE. do IBGE, né? Aham. É, olha, eu fico assim achando que talvez estejamos aí nos 8%. É. Eu te fiz essa pergunta porque a última vez que eu estive em Juazeiro do Norte foi em setembro do ano passado, né? E eu não lembro Sim. para quem eu perguntei, mas foi exatamente isso que me disseram, cerca de 8%. Alguém É, me falou, era mais ou menos isso. Então, ou seja, para a realidade do sertão é um crescimento significativo, né? o que, Ainda. o que a gente ouve de positivo da parte de pastores é que você se lembra que tivemos um impacto, que tivemos a visitação de Deus, julho de 2010. Aham, sim, Foi quando você estava aqui conosco. sim. E então, que, mas era o ápice de 5 meses de trabalho aqui, né, com pastores, muita oração e tal. O que os pastores nos dizem é que aquele trabalho foi o ponto de mudança, que até Uhum, então Juazeiro era fechada para o Evangelho, e a uhum. partir dali abriu-se para o Evangelho. E é o que a Amém, gente sente hoje. A amém. cidade está aberta. A E é, cidade e a região. aham. E é muito, muito interessante, pastor, que o desafio de Elias, depois que nós fomos caminhando com o pastor William Lau por um tempo, ele tomou um novo formato, porque foi um casamento bem, bem legal entre a visitação de Deus e o ensino do desafio, né? Porque Foi. até então, o que o desafio de Elias fazia, né, o pastor William Lau fazia em mais de 40 nações, hoje já deu mais de 50 nações, era ensinar o princípio do poder e da autoridade para curar o enfermo, de acordo com Lucas 10:9, curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. É, Só que era assim, a igreja era um treinamento dado para a igreja, se ministrava no corpo de Cristo. E a visitação de Deus era um movimento de oração, na verdade, em que vocês iam de exato. casa em casa orando pelas famílias. Exato. E aí É. houve esse casamento, e hoje o formato que eu faço do Desafio de Elias, todas as vezes que eu vou ministrar, né, pelos estados do Brasil, é exatamente essa junção. Ou seja, eu treino, eu equipo a igreja, o corpo de Cristo ali reunido, mas nós sempre fazemos o prático de casa em casa, onde nós entramos exatamente com a abordagem aprendida com o Senhor. Nós viemos orar por você. E isso é a chave que Certo. quebranta o coração das pessoas, e nós somos recebidos e nós intercedemos pela família, havendo enfermos, nós curamos no nome de Jesus, e então pregamos o evangelho de um modo muito mais frutífero do que se estivéssemos somente compreendendo poder e autoridade dentro das quatro paredes do templo. Então foi um O Ricardo, casamento perfeito. é. O Ricardo, nós estamos muito felizes de ver vídeos em que irmãos estão se ajoelhando nas calçadas de Tem sido muitas algo cidades orando, tremendo, né? algo Oração tremendo, ajoelhado no meio da rua. algo Eu ficamos tremendo. muito felizes que a gente faz isso aqui na região desde 2010. Uhum. Ajoelhado nas ruas aqui de Juazeiro, cidades Ah. vizinhas, né? E Eu lembro da então, Marcha para Jesus, o povo, todo mundo descendo da região do aeroporto e a gente abordando ele nas ruas, né, abordando eu, as pessoas.
orando pelas pessoas. Orando pelas pessoas. E a segunda coisa, orando de casa em casa, pegando uma rua, um grupo pegando uma rua, indo de casa em casa para orar, que eu espero ver ainda acontecendo em muitos lugares do Brasil. As igrejas saindo das ruas para orar. Amém. E a oração, ela canaliza para a evangelização, mas se começar com oração é mais fácil. Amém. Começando com oração, o coração do povo se abre. Amém. Quando a gente começa com a evangelização, tem muita força contrária, muita ação maligna. Mas a oração vai quebrando a força maligna. A resistência é muito grande, né, pastor? Mas Deus vai dando graça. Exatamente. Se começar com oração, né? Amém. Amém, pastor. Muito bom recontar essa história, viu? É bom. A gente vai relembrando, né? E é algo que vai marcando. E assim, eu e a minha esposa, nós somos apaixonados pelo sertão, né? Hoje, o ano passado, Deus nos deu uma direção, né? O senhor até acompanhou um pouquinho, eu compartilhei algumas coisas, que o nosso tempo no interior de São Paulo tinha acabado, e eu acreditava que o Senhor nos mandaria direto para o sertão, pela paixão que nós temos. Mas daí Deus falou, não, vai para Itajaí, e não fazia sentido nenhum virmos para cá, mas eu entendi que Deus estava trazendo a gente para aqui para fazermos conexões que vão nos ajudar em um trabalho maior no sertão, um trabalho mais bem estruturado, né? Então, Ricardo, lembra que Paulo e Barnabé estavam em outros lugares. Sim. E servos de Deus, servindo a Deus. Mas eles foram para Antioquia. Uhum. E de Antioquia eles foram enviados na viagem missionária, né? Nas viagens. Uhum. Às vezes é isso mesmo, né? O Senhor nos tira de onde está, põe em outro lugar, e dali vem enviado. Uhum. Então eu fico pensando assim, será que é esse povo de, como é que chama a cidade aí? De Itajaí, que vai mandar o Ricardo e a Thaís para o sertão nordestino? Amém. Que eu já falei para você algumas vezes, se eu tivesse recurso, eu ia comprar o seu passe, né? E trazer vocês para cá, porque né, eu sinto que o ministério de vocês seria assim uma bênção para essa região aqui, quem sabe vai acontecer, né? Amém. De repente acontece. Estamos disponíveis para o Senhor, né? Para onde Ele direciona. E é interessante eu falar nessa questão do ministério, porque o propósito dessa live é intercedemos pelo sertão, né? Daqui a pouco nós vamos orar pelo sertão nordestino, mas o Senhor que conhece tão bem o ministério no qual nós temos atuado. Eu queria que o senhor falasse rapidamente assim, a importância do desafio de Elias para o sertão nordestino. Né? O senhor que conhece o ensinamento, o próprio livro do pastor William Law é prefaciado pelo senhor. O senhor conhece todo o material, conhece o conteúdo, sabe o que nós fazemos. Fala para quem está nos assistindo assim, a importância desse tipo de trabalho que nós fazemos de cura de enfermos com o propósito de pregar o evangelho. Ô, Ricardo, eu vou fazer um paralelo. Sim. O que começou a atrair as pessoas para virem para Juazeiro, que acabou virando essa imensidão de gente. Uhum. Romarias, né? Que vem gente do Nordeste todo. Mas o que foi atraindo? Uhum. Foram os sinais na vida do Padre Cícero, que as pessoas eram curadas, ou pelo menos diziam que eram curadas. Aqui tem um museu enorme do Padre Cícero, com muitos braços de gesso, mãos de gesso, e que estão lá no museu. E aquela mão, aquele braço, outra parte do corpo,
tem um nome ali, fulano de tal, né? A data, e que diz então, que estava com problema no braço, Aham. e veio para Juazeiro e foi curado. Aquele museu que E tem várias muletas e várias coisas, né? muletas, né? Carrinho, como é que chama assim, a cadeira de roda. Cadeira de roda. E o que que as pessoas, então, através dos anos, o que que vem para Juazeiro? Para fazer uma promessa, para Aham. ser curado de uma doença, ou uma promessa para conseguir um casamento, ou uma promessa para a lavoura produzir, enfim. Quer dizer, Sim. acredita que aqui tem uma bênção, que se ele vier, fizer uma promessa, que vai acontecer. Uhum. Bom, a gente, né, é um pouco estranho para nós isso. Mas, quando você pensa no ministério de Jesus, por que que as pessoas procuravam tanto Jesus? A Sim. maioria deles nem entendiam, eram pessoas simples, né, que nem entendiam as mensagens de Jesus, eles não tinham capacidade para entender a palavra de Deus, mas é porque Jesus curava, Uhum. os dons vinham, e Jesus curava e falava com eles, né? Uhum. E nos apóstolos, Jerusalém, o que que acontecia? Qual foi a oração que se encontra em Atos? Senhor, é, é que o Senhor faça muitos sinais através dos seus servos. O Uhum. Senhor dá ousadia aos seus servos para pregar a tua palavra, o evangelho, enquanto estendes a mão para fazer muitos sinais e maravilhas. Amém. E isso acontecia muito em Jerusalém ali, né? Uhum. E essa é a história da igreja, a gente percebe isso, né? E então, o que que o desafio de Elias ensina? O William Down, ele diz, irmãos, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, para Deus nos usar para curar as pessoas vão abrir o coração para o Evangelho. Amém. O alvo é evangelizar, o alvo é conquistar as pessoas do reino de Deus. Mas Amém. esse é o caminho bíblico para atrair as pessoas para Deus. Uhum. As pessoas não vêm por causa do Evangelho. Né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não Uhum. vêm por causa do Evangelho. Mas eles buscam a Deus porque eles percebem que Deus tem uma bênção de cura para eles. Uhum. E eles são curados, porque Jesus falou, curem os enfermos. E Jesus falou para os discípulos, eu lhes dei autoridade para Uhum. pisarem os pobres, compreensão todo o poder do mal, e nada eles causarão dano, né? Amém. E acontece, as pessoas são curadas. E na medida que as pessoas são curadas, eles abrem a mente e o coração para querer entender a palavra de Deus e milhares se convertem. Amém. Então você percebe, essa região, na figura do Padre Cícero, do Frei Damião, eles foram acostumados com o sobrenatural. Uhum. Pode ser, sem dúvida, de onde que era esse sobrenatural. Mas eles foram acostumados com o sobrenatural. Quando você chega aqui na região pregando um evangelho intelectual, que tem que haver só com a mente, Uhum. provavelmente não vai ter sucesso. Agora, quando você chega com o evangelho de poder de Deus, em que a cura, as milagres, o poder de Deus se manifesta, as portas se abrem. Amém. Então, por isso que a participação do William Lau, e graças a Deus que você tomou esse desafio, essa mensagem, né? Está Uhum. trabalhando com isso. Tem muito a ver aqui com essa região, mas muito a ver mesmo com essa região.
Como Jesus, determinada vez, ele mesmo disse, né? Se não fosse pelos sinais, eles não teriam crido. Então, os sinais, eles fazem parte desse processo de quebrantamento, né? Fazem parte. É o que eu sempre falo para o pessoal. Eu não sou contra folheto evangelístico. Tem gente que pode ser tocado lendo um folheto, mas tem gente que vai pegar um folheto e vai jogar fora. Não é verdade? Ou então você chega e fala para a pessoa assim, Jesus te ama. Isso é verdade? É verdade, mas eu não posso considerar uma pessoa evangelizada porque eu falei para ela, Jesus te ama. Agora, se eu entro numa casa onde tem um enfermo, e nós vivemos essas experiências no sertão e temos vivido, né, por onde nós passamos. Nós entramos numa casa onde tem um enfermo e aquela pessoa está acamada há não sei quantos anos e nós impomos as mãos, exercemos a autoridade, seguimos o padrão bíblico para cura de enfermos, expulsão de demônios, libertação de cativos e os tumores desaparecem, o surdo ouve, o cego vê, o mudo começa a falar. E nós falamos, olha, quem está fazendo isso é o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, por mim e por você, que levou os nossos pecados, e a gente começa a anunciar o plano da salvação, com certeza, pastor, o coração da pessoa vai estar muito mais quebrantado do que se simplesmente nós entregássemos um folheto, por exemplo, não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, eu tenho profundo respeito pelas 4 leis espirituais, e é verdade, está muito bem resumido ali. Se você tem uma campanha de oração e avivamento numa cidade, vai orando de casa em casa, e o céu vai se abrindo para aquela casa, e tem um grupo que vem atrás apresentando as 4 leis espirituais. Então, primeiro que o poder demoníaco já está sendo quebrado. Amém. Segundo, que a pessoa já está com o coração aberto, ele precisa conhecer a verdade, né? Então, as 4 leis espirituais podem funcionar maravilhosamente. O problema é que, de repente, um grupo chega no lugar para fazer uma campanha evangelística com as 4 leis, e até deixa um livrinho para a pessoa, mas não tem nenhum preparo da própria pessoa. Sim. Não tem, a pessoa não está com o coração aberto, nem com a mente aberta. O Deus é cego, cegou o entendimento. A mente está cega. E só a oração é que rompe essa cegueira. Amém. Então, se houve muita oração, campanha de oração, avivamento, a cegueira vai sendo quebrada. Amém. Então, você chega com as 4 leis, vai dar certo. Amém. Mas se não houve nada, 1000 pessoas foram evangelizadas. Bom, quem evangelizou, ele pode falar, eu evangelizei muitas pessoas. É verdade, está falando a verdade. O que precisa ver é o efeito disso na pessoa. Qual o efeito? Foi verdade que evangelizou? Foi verdade. Mas qual foi a colheita? Quantos realmente receberam e a própria pessoa diz, eu fui evangelizado, meus olhos se abriram e agora eu sou de Jesus. É diferente, né? É diferente. Evangelizamos a cidade toda, com folhetos, com as 4 leis em cima do pico. Fizemos a nossa parte. Então, graças a Deus. Então, fizemos. Tá bom. Mas e agora? E a colheita? Né? Os corações se abriram mesmo. Vamos lá ver quem se converteu mesmo, quem que aceitou Jesus, é outra coisa, né? Então, se as pessoas perceberem essa diferença, então é diferente. Eu digo assim para os pastores, pastor, você quer abrir uma congregação na cidade do sertão? Que bênção, venha. Mas, por favor, primeiro favor, não alugue um salão e não comece a fazer culto. O pessoal não vai vir no salão. Eles não vão vir. Não comece. Pega o seu obreiro e fala para ele, obreiro, você vai ficar orando 1 mês. Todo dia. Você vai sair na rua orando, você vai andar na rua orando, umas 3 horas por dia você tem que orar em tudo quanto é lugar. 1 mês inteiro.
nem pense em começar a evangelizar. Você vai orar. Bom, depois de um mês, você vê como é que está o ambiente. Talvez já mais um mês. Nesse outro mês, você fica orando na rua e descubra onde tem doentes na cidade. Uhum. Naquela casa ali tem um doente, então eu sou doente. Então, vai lá, se puder, com a esposa, ou se já tiver alguém que vai com você, para não ir uma pessoa sozinha, né? Sim. 2 e 3, a família acredita mais, tem mais confiança. Chega É o que lá na porta... Eu sempre brinco com o pessoal, pastor, quando a gente vai fazer o evangelismo de casa em casa. Vamos de 2 ou 3, que era o padrão bíblico de 2 em 2, né? Eu falo, mas não vai muito mais do que isso, não, porque senão o povo vai achar que é arrastão. Então, um só não é ideal. 5, 6, 7, 8, o povo também não fica confortável. No máximo 3, mas 2 é bom. Mas aí chega na casa, não conhece aquela família, nunca viu, mas descobriu que tem uma pessoa doente naquela casa. Uhum. Então, bate palma lá, bate a porta, quando a pessoa atender, diga, ó, eu oro por doentes, nós oramos por doentes. Uhum. E a gente sabe que tem uma pessoa doente, se foi a senhora que atendeu a porta, diz, a gente está sabendo que seu marido está doente. Nós viemos para fazer uma oração por ele. Então, nós queremos entrar, fazer uma oração. Nós estamos acostumados a orar, nós ensinamos a Bíblia. E quando a gente fala, nós viemos orar, quase 100% abre a porta. Uhum. Falar que veio evangelizar, não. Mas falando, nós viemos orar. A porta abre e vai lá e não inventa outra coisa para fazer. Falou que veio orar, então ora. O que eu sempre oriento, pastor, as pessoas quando a gente vai fazer esse evangelismo de casa em casa, que hoje é o ministério, né, que nós temos movido aqui no Brasil, eu sempre oriento as pessoas, não levem Bíblia, porque a Bíblia tem que estar aqui dentro, né? O salmista falou, escondi a tua palavra aqui no coração para não pecar contra ti, então o que você precisa saber já tem que estar aí dentro. Por quê? Porque algumas pessoas, se elas virem uma Bíblia debaixo do braço, já não recebem. Já fechou a porta. Né? O segundo ponto que eu sempre falo para as pessoas, não entrem em nenhuma questão teológica. Você não está indo para discutir teologia com ninguém. Você não vai entrar nas casas para falar sobre a idolatria, para falar sobre Maria, não. Você está indo levar Jesus, né? Está indo levar Jesus. E quando o Espírito Santo entra, é ele quem começa a fazer a obra. Porque se eu entro numa casa e eu já vou confrontar aquele altar de ídolos que está ali, eu já perdi aquela pessoa. Não é verdade? Ricardo, a diferença é que eu não falo ir evangelizar de casa em casa. Uhum. Acho que não é uma boa estratégia. Eu digo, nós vamos orar de casa em casa. Orar de casa em casa. Talvez na primeira visita você não vai evangelizar. Uhum. Vai orar. E aí muitas pessoas pedem uma segunda visita. Você vai orar pelo enfermo e quem sabe começa uma cura daquele enfermo. Uhum. Mas começou ou não, você deixa passar uns 3, 4, 5 dias, você volta lá. Bate outra vez, a família já conhece. Fala, olha, a gente veio aqui faz 4, 5 dias, oramos, agora já sabe o nome do homem, né? Oramos por fulano, e então nós viemos para fazer mais uma oração por ele. Bom, a família agora já conhece, já tem um pouquinho mais de conhecimento. Então faz uma oração e talvez comece uma conversa. Não tente, nessa segunda visita, fazer com que a pessoa aceite Jesus. Isso assusta. Então, tá bom, ora outra vez, né? Quem sabe aquele homem está ficando já melhor. Às vezes é uma enfermidade muito ruim, que demora um pouco para ser curada. Uhum. Daqui uns 4, 5 dias volta outra vez. Nós estamos pensando naquele obreiro que chegou na cidade para abrir uma congregação. Mas ele passou um mês orando na cidade, agora ele
continuou orando na cidade e começou a visitar de casa em casa para orar. Uhum. Não convida a pessoa para vir para uma reunião, porque a pessoa não está preparada. Você Uhum. está indo lá, você está fazendo amizade, você está orando. Mas dali nasce uma amizade. Sim. Dali Sim. nasce. E daqui um pouco, talvez a família vai começar a fazer perguntas e você responde a pergunta. Quem sabe vai levar 2 meses, 3 meses para você poder dizer, escuta, eu vou fazer uma reunião lá na minha casa hoje à noite e a gente vai orar e tal, vai falar um pouquinho da Bíblia. Vocês não querem vir para a reunião? Não Aham. fala culto. A palavra culto assusta. Culto é coisa de crente. Não fala culto. Tem uma reunião lá em casa. A gente usa Quem essas sabe estratégias, né, pastor? a família vem e agora a família começa a ouvir o evangelho, mas, sabe, às vezes nós queremos plantar num terreno que nós não tiramos o mato, não aramos, não adubamos, joga semente, mas não germina, Aham. não houve preparo, né? Verdade. E igual a evangelização, é trazer a pessoa para Jesus. Mas se Uhum. você começa pela oração, é muito provável que o resultado vai ser muito maior, a colheita É. vai ser muito maior. E, pastor, eu gostaria de falar para quem está entrando agora, que tem novas pessoas que estão entrando no vídeo, nós já vamos orar, tá, pelo sertão, mas eu queria que vocês soubessem algo. Quem está falando com vocês aqui, o pastor Jonathan, é um homem de oração. Então, escutem o que ele está falando, aprendam com ele, tá? É um homem de oração. Lá no Vale da Bênção existem placas, né, até o centro de oração, falando sobre a oração, e uma delas que me marcou muito diz que tudo pode ser mudado pela oração. Pela Não é oração. verdade, pastor? E, Não, então, assim, maravilha, né? é maravilhoso. Então, assim, não existe realidade que não seja mudada pela oração, né? E antes de nós orarmos pelo sertão, pastor, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho como que surgiu, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, os cartões de intercessão pelo sertão. Como que foi feito esse trabalho em que vocês fizeram essa expedição de irem, né? Ah lá, o senhor tem os outros aí, eu tenho só o primeiro. Fala um pouquinho para o pessoal entender qual o O propósito. primeiro é o segundo, né? É o Isso. segundo. E já tem o terceiro, Bom, pastor? não tem. Até o Mas segundo. o primeiro jogo surgiu do seguinte: nós fomos entendendo, depois de um ano, mais ou menos aqui, nós fomos entendendo o seguinte, que, ah, que o trabalho era muito grande, muito amplo, e que a maneira de conquistar o sertão era despertar igrejas no centro-oeste, no sudeste, no sul, né? Em outros lugares, até no norte mesmo do Brasil, e no próprio nordeste, no litoral, onde tem igrejas muito grandes, muito Uhum. capacitadas, para trabalharem no sertão. Agora, sabíamos uma coisa nessa altura. Como nós viemos sem saber nada do sertão, que o Brasil não sabia nada do sertão. Sim. Raramente alguém sabia alguma coisa. Nunca encontrei. Uhum. Lá no sul, sudeste, centro-oeste, nunca encontrei pessoa que esclarecida sobre o sertão. E nós estávamos aprendendo do sertão. Então, eu comecei a pensar o seguinte: se eu conseguir fazer um jogo de cartões de oração com 30 cartões, cada cartão, uma cidade extremamente necessitada do evangelho, é, e conseguir distribuir esses cartões no Brasil, esse cartão aqui, ó, isso Uhum. aqui é o cartão número 22 e hoje é dia 22, né? 22, exatamente. Coincidentemente, a cidade desse cartão chama
Carnalbeira da Penha, sertão do Pernambuco. Do Pernambuco. Bom, Bom, então nós fomos no Google e descobrimos as 30 cidades menos evangelizadas do sertão. Pegamos a lista de cidades, do ponto de vista evangélico, de baixo para cima, e escolhemos 30 cidades. Sim. Entre elas, a Carnalbeira da Penha. Então, Carnalbeira da Penha, sertão de Pernambuco. Habitante, 12 mil habitantes. Eu também tenho o meu aqui. Analfabetismo, 41%. 41%, altíssimo. Evangélicos, evangélicos, 0,3%. Ou seja, um montante de 30 pessoas em uma população de 12 mil habitantes. Uma única igreja evangélica. Era uma congregação batista, com 30 pessoas, uma única igreja, né? Bom, então nós fizemos o cartão, atrás colocamos os itens de oração, não aleatórios. Essa cidade foi visitada, conversou-se com o prefeito, com pessoas da cidade. Levantamento mesmo, né, pastor? Para descobrir as necessidades da cidade. Então, tem 30 cidades, as menos evangelizadas do Brasil. E depois de um certo tempo, 2 anos mais ou menos, nós pegamos mais 30 cidades. Sim. E fizemos o segundo jogo de cartões, o mesmo objetivo, para que milhares de crentes no Brasil começassem a perceber o que é o sertão nordestino em termos de evangelização. 22, cartão 22, segundo jogo, uma cidade chamada Pereiro, estado do Ceará. Pereiro. 15 mil, um pouco mais de 15 mil habitantes, quase 37% de evangélicos. Quantos crentes na cidade? 737 crentes que achamos na cidade. Né? Bom, com isso, essa foi uma ferramenta. É pena que nós não temos conseguido fazer outros jogos. Ricardo, isso aqui dá muito trabalho, custa muito caro. Mas isso tem ajudado a despertar. E aí começamos a fazer os congressos, trazer as pessoas para cá. Sim. E começamos a viajar o Brasil todo, né? Em conferência missional. Quero até aproveitar esse momento para dizer, Adelaide, nós estamos disponíveis para falar em congresso, qualquer parte do Brasil, não cobramos nada. Sim, sim. Evidentemente que a gente não tem dinheiro para viajar por todo o Brasil e alguém precisa usar com a passagem, usar a hospedagem, mas nós não cobramos nada. Nós queremos ir para falar do sertão nordestino, mas também pregamos, né? Pregamos sobre oração, sobre avivamento, sobre cura, sobre o bem de Deus. E Deus tem sido gracioso, tem aparecido muitos convites. Amém. E temos viajado em muitas partes do Brasil. O alvo qual que é? Trazer obreiros para o sertão nordestino, trazer igrejas para cá, né? Amém. Então, assim que a gente tem feito o trabalho. Amém. E eu gostaria de dizer para o senhor, para a pastora Adelaide, que vocês são uma referência não só para mim, como para muitos, né, que têm conhecido o trabalho, a fidelidade de vocês, o amor de vocês à obra do Senhor, porque é como o senhor falou, o senhor já tinha idade para estar aposentado, para estar descansando, para estar desfrutando, mas vocês estão derramando as suas vidas para regar essa terra do sertão.
Então, que isso possa servir de inspiração para mim, para outras pessoas, para quem assistir, aonde esse vídeo chegar, né, que a liderança convide vocês para falar, para encorajar, para motivar pessoas, e que, em nome de Jesus, o Senhor cumpra esse objetivo de despertamento da igreja brasileira para olhar para o sertão nordestino, né? E antes de nós orarmos por vamos orar por essas cidades, pastor, que fazem parte Bom, do... deixa eu falar uma coisa. Fala, querido, o senhor tem todo o tempo do mundo. O senhor tem todo o tempo do mundo, pode falar. Eu aprendi que a gente se torna velho, uma pessoa velha, quando não tem mais sonho, não tem objetivo, não tem mais nada para fazer. Uhum. Essa pessoa está sobrevivendo. Ele fica sem amigos, ele fica isolado, ele fica vendo televisão, ele, se tiver dinheiro, ele passeia, ele vai conhecer pai, mas nada disso preenche o coração dele. Uhum. Ele se torna uma pessoa infeliz, porque ele não está prestando um serviço, né? Uhum. Então, eu louvo a Deus. Sem propósito. Não é eu verdade? louvo a Deus, dois homens de Deus que Deus enviou para falar para mim, olha, poderia ser assim, viu, Ricardo? Deus mandar falar para mim, olha, Jonathan, eu sei a sua idade, né? Eu sei que as pessoas pagam nessa idade, mas eu tenho um trabalho para você, se você quiser aceitar o meu desafio. Uhum. E eu peguei com as duas mãos. Uhum. Eu peguei com as duas mãos. Eu quero Amém. Sim, eu quero. Amém. Você tem um trabalho para mim. Isso é inspirador para nós. Isso traz uma inspiração para mim, para Adelaide, né? Amém. Nós somos muito felizes. Nós somos um casal realizado, abençoado. Uhum. E a gente continua com o desafio, com o sonho, né? O maior sonho, um avivamento no sertão nordestino. A gente até pensa assim, meu Deus, de repente pode haver um grande avivamento nesse lugar, cidades pequenas, pobres, um grande avivamento. E vai acontecer o contrário, né? Em vez das cidades grandes exportar avivamento para as cidades pequenas, vai ser o contrário. Cidades pequenas vão exportar avivamento para as cidades grandes. Amém. Isso vai ser e o Senhor pode, né? Ele faz infinitamente mais, o texto que o senhor leu hoje no começo. E antes de orarmos por essas cidades, pastor, para nós finalizarmos e eu liberar o senhor aqui, se o senhor tivesse que me falar qual é a maior necessidade do sertão hoje, para que a gente apresente uma oração. Eu sei que é difícil resumir em uma palavra, em uma frase, porque existem diversas, mas uma para que nós pudéssemos orar, as pessoas que estão em casa acompanhando pudessem orar também. Qual seria essa necessidade? Bem rapidinho para as pessoas compreenderem. Imagine que eu fosse um fazendeiro com uma fazenda enorme, muita terra, uma colheita de soja, está na ponta de colheita. E quem trabalha na lavoura sabe que colheita tem um prazo. Você precisa colher no prazo, não se perde a colheita. Então, eu teria assim, uma colheita enorme para fazer, mas está me faltando máquinas e gente. Eu preciso colher isso rápido. E não tem máquinas. E eu fico assim, numa agonia para conseguir gente, máquinas, etc., né, para fazer colheita. Então, é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos de pessoas que vêm para fazer a colheita. Amém. Então, é o que Jesus falou, rogai ao Senhor da Seara, e disse, eu nunca me senti assim na minha vida toda. Me senti no meio de uma lavoura pronta para... Eu tenho a impressão que eu sinto melhor hoje, quando Jesus falou para os apóstolos, levantem os olhos e vejam campo branco para ser. Eu sinto o que estava no coração de Jesus, sabe? A agonia precisa ser Deus. Não vai perder a colheita, vai perder a hora.
Então, é assim que eu senti. E de certo modo, é como se Jesus estivesse dizendo, não sou eu que vou colher, eu vim fazer outro tipo de trabalho. Os ceifeiros são vocês. Então, eu estou vendo, tá branco, está na hora de colher, mas como se fosse, entre aspas, não sou eu que posso colher, são vocês que têm que fazer aquilo que já foram ordenados. Ele deu o caminho, né? Ele deu o caminho. Como é que vai conseguir obreiros? Ele falou, tem que ser oração. Vocês têm que orar, né? Então, o meu apelo para todos que estão participando aqui é, gente, por favor, nos ajude nessa oração. Amém. Por obreiros para a questão nordestina. E por onde você for, Ricardo, por favor, transmita esse apelo meu. Com certeza, pastor. Que as pessoas nos ajudem em oração pela vida. Me comprometo, tenha a minha palavra, com certeza. Que venham de fora, mas sejam levantados muitos por aqui também. Né? Muitos obreiros por aqui também, muitos ceifeiros para colher essa colheita. Amém, pastor. Vamos orar, então? Vamos. Pelo cristão, né? A Adelaide consegue orar com a gente ou ela está ocupada? Posso dar um grito aqui? Pode. Chamando ela. Pode. Adelaide, ela está orando por alguém lá no telefone. Não, então não tem problema, tá? Nós sabemos que ela também está engajada aí na obra, né? Então, pastor, assim, primeiramente eu queria dizer que é uma honra, um privilégio ter passado esses momentos com o Senhor. Espero que eu ainda consiga ter outros momentos com o Senhor, que cada vez que eu passo tempo contigo, a chama do Espírito é avivada, o amor por missões, por evangelismo, é um privilégio muito grande, tá bom? Muito bom, Ricardo. É uma alegria. Então, assim, se o senhor puder fazer essa oração pelos ceifeiros, tá? Eu vou deixar o senhor orar pelos ceifeiros e depois eu vou orar pelas duas cidades de hoje, que é Carnaubeira, né, da Penha, no cartão 1, e Pereiro, do cartão 2. Vamos apresentar essas duas cidades também. Tá bom? Eu estou vendo que a minha bateria está só com 10% e eu não tenho uma tomada aqui perto de mim. Tá. Então, se a gente não terminar nesse período, eu vou ter que mexer aqui o telefone. Isso, tá. Então eu vou deixar o senhor orar primeiro, tá bom? Tá bom. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da Seara, lembramos-nos das palavras de Jesus quando ele falou com os apóstolos. Ele lhes disse, levantem os olhos e vejam a seara pronta para a ceifa. E o quadro que os apóstolos tinham diante deles para eles verem eram centenas de samaritanos que, por causa da palavra da samaritana, eles tinham vindo para encontrar Jesus ali no poço de Jacó. Era muita gente, era uma multidão vinda pelos caminhos. E Jesus viu aquela multidão vindo. E ele chamou a atenção dos discípulos e disse, olha, levante os olhos e olhem para a ceifa. Portanto, ele estava falando de gente que precisava ser colhida para o reino de Deus. E depois a gente percebe que o povo recebeu Jesus e Jesus ficou 3 dias ali em Samaria ensinando aquele povo. Meu Deus! E nós estamos fazendo essa oração agora. Nós também estamos levantando os olhos, Senhor, e vendo uma colheita. Estamos vendo os campos brancos no sertão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Brancos para serem colhidos. E nós estamos com muito poucos obreiros, muito poucos ceifeiros. E nós estamos pedindo ao Senhor da Seara que faça um milagre, operação divina nas igrejas espalhadas por todo o Brasil para que recebam esse desafio. E algumas já receberam, já estão enviando, mas muito mais igrejas, muito mais pastores em todo o Brasil
consigam recursos para enviar ceifeiros para essa seara. Em nome de Jesus. Especialmente as igrejas do litoral nordestino, das capitais. Igrejas grandes, muitas possibilidades, mas grande parte delas sem nenhuma visão para o sertão nordestino. Mas, ó Deus, que de alguma maneira essas igrejas recebam essa visão e comecem a olhar para essa colheita que está branca, para a ceifa. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Ajudar a fazer, meu Deus, levanta centenas, se for possível milhares de obreiros aqui do sertão mesmo, do litoral nordestino, do norte do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, do sul. Em nome de Jesus. Levanta centenas, milhares de obreiros. Amém, para fazer Jesus. No sertão nordestino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor já tem feito uma grande obra naquele lugar, Senhor. Pai, há alguns anos nós olhávamos e víamos apenas, Senhor, uma terra seca, uma terra árida espiritualmente falando, mas o Senhor já tem feito brotar, Senhor, vida naquele lugar. Senhor, e eu concordo com toda a oração que o pastor Jonathan fez, e eu te peço, Senhor, dos 4 cantos do Brasil, Senhor, e de todas as nações onde o Senhor tocar, Pai, que o Senhor possa enviar obreiros para o sertão nordestino, Senhor, que o Senhor possa enviar homens e mulheres, Senhor, comprometidos com a Tua palavra, homens e mulheres cheios do Teu amor, da Tua paixão por aquele lugar, por aquele povo, Amém, Senhor, homens e mulheres que possam derramar as suas vidas naquele lugar, Senhor, pelo resgate de muitos, Pai. Senhor, que esses homens e mulheres possam ir, e também jovens, crianças, eles possam ir no poder do Espírito Santo, manifestando o Teu reino no sertão nordestino. Amém, Senhor, nós declaramos que o sertão nordestino é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Juazeiro do Norte é do Senhor Jesus. Nós declaramos que Carnalbeira da Penha, que Pereiro, essas cidades que estão no cartão, elas são do Senhor Jesus. E nós, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra profética, uma palavra de que um novo tempo chegará nesses lugares. Nós abençoamos o sertão nordestino. A tua palavra, Senhor, em João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Senhor, e dentre tantas as obras que o Senhor fez, curou, libertou, ressuscitou, o Senhor declarou palavras, o Senhor declarou sentenças sobre lugares, sobre pessoas, sobre regiões. Amém, amém. A mesma obra, porque nós cremos em Ti, e nós declaramos, Paizinho, nós declaramos em nome de Jesus que o sertão, ele é comprado, ele foi comprado, ele é lavado pelo precioso sangue de Jesus, e nós veremos o penoso fruto do Teu trabalho brotando nessa cidade. E em nome de Jesus, profeticamente, nós queremos nos unir em fé e declarar que onde abundou o pecado, superabundará a graça. E eu quero dizer isso no contexto missionário. O Nordeste, o sertão nordestino, o Nordeste como um todo, será um lugar onde liberará o maior número de missionários para o Brasil e para as nações. Em nome de Jesus, que haja um mover, um despertar tão grande nesse lugar, Senhor, pela manifestação do Teu poder. Nós abençoamos o sertão. Nós abençoamos as missões que já existem trabalhando no sertão. Nós já abençoamos os pastores, líderes, missionários que estão fazendo um trabalho sério de pregação do evangelho, de oração, de profetizar nas ruas, nas casas. Nós abençoamos e nós oramos, Senhor, prospere a Tua obra. A obra não é minha, não é do pastor Jonathan, não é do movimento, não é da Jocum, não é de outras organizações. A obra é do Senhor.
prospera a tua obra, Senhor, para o louvor da tua glória. Senhor, levanta intercessores. Senhor, hoje que é comemorado, Senhor, a descoberta do Brasil. Senhor, profeticamente nós queremos declarar, Senhor, um novo sertão nordestino também sendo descoberto, também nascendo, um sertão nordestino cheio da glória de Deus, um sertão nordestino onde o sol da justiça, descrito ali em Malaquias capítulo 4, vai brilhar e vai trazer cura em sua casa. Em nome de Jesus, nós abençoamos o sertão nordestino. E, Pai, eu também intercedo pelo pastor Jonathan, pela pastora Adelaide, Senhor. Eu oro para que se cumpra a palavra de Isaías, que diz que aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados no Senhor. Eles correrão e não se cansarão. Eu oro para que eles sejam renovados pelo Senhor, para que a saúde, o emocional, o espiritual, o financeiro sejam completamente restaurados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, supridos pelo Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor, eu tão pequeno sou diante dele, mas no nome de Jesus eu quero abençoar esses servos fiéis do Senhor, que tem derramado a vida deles na tua presença, Senhor. E eu peço que o Senhor dê a eles muitos anos de vida, Senhor, para frutificarem cada vez mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço. Prepara, Senhor, todos os que vão falar nessas lives, em nome de Jesus. Nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Glória Pastor, a Deus. a gente precisa encerrar só por causa do horário, mas eu confesso que, por mim, eu ficaria aqui horas ouvindo o Senhor, horas aprendendo, horas orando junto, porque é maravilhoso. Tá bom, pastor? Muito grande obrigado. Abraço para todos que estão conosco, viu? Amém. Tá? Nessa e amanhã, live, queridos, amanhã nós vamos continuar com o evangelista Bob, no mesmo horário, 5 da tarde, com o evangelista Bob, o sanfoneiro de Jesus, que tem levado Jesus pelo sertão por meio da sanfona, não é verdade? E nós vamos amanhã ter essa live com ele, semana que vem com outros líderes também. Então, curta essa live que vai ficar aqui no Face, eu vou colocar também no YouTube. Se você quiser acessar no YouTube, vai estar no canal Pastor Ricardo Bueno. Lá você pode achar essa live a partir de hoje à noite. Querido, em nome de Jesus, convide pessoas para amanhã. Nós somos a voz que o Senhor tem levantado nesses dias para clamar pelo sertão nordestino. Nós que amamos o sertão. Então, convide pessoas para se conectar comigo aqui no Facebook, tá? É só entrar lá, a hora que entrar na pesquisa, procurar Ricardo Bueno e já vai achar o meu perfil para poder participar amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe, pastor. O dia que o senhor quiser voltar e falar de novo, só me avisar que a gente faz de novo contigo essa live, tá bom? Muito bom, Ricardo. Deus te abençoe, viu? Amém. O dia que a pastora Adelaide quiser falar também, estamos aqui à disposição para espalhar Amém. essa mensagem para os 4 cantos, em nome de Jesus. Muito bom. Tá bom, querido? Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Abraço. Amém, querido? Você que assistiu essa live, eu te peço perdão aí pelo horário, nós acabamos demorando um pouquinho, né? O pastor Jonathan teve algumas dificuldades de conexão, mas amanhã nós vamos continuar com o evangelista Bob, tá? Na quarta-feira da semana que vem, o pastor Ricardo Mene, de Jaboticabal, interior de São Paulo, que tem feito trabalho no sertão nordestino. Na quinta-feira, o pastor Daniel Porto e a Shirley também, a pastora Shirley, que hoje estão em Portugal, mas serviram muito no sertão nordestino. E eu quero ouvir de todas essas pessoas coisas que possam despertar em nós essa paixão pelo sertão. E nós vamos sempre orar, liberar a palavra profética. Ali, como está em Ezequiel, é interessante que Ezequiel, capítulo 37, quando o Senhor pergunta, olha, né, fala para Ezequiel, o que tu vês aí, o que você vê? E ele começa a descrever o que ele vê. E Deus poderia ter dado vida para aquilo sozinho, mas ele olha para Ezequiel e ele fala, profetiza. Então, entenda, querido,
O que Jesus tinha que fazer, ele fez há 2000 anos. Ele veio, ele pagou o preço, ele morreu, ressuscitou, e ele deu uma ordem para mim e para você de fazermos as mesmas obras. Então, quem tem hoje a responsabilidade de curar, expulsar demônio, pregar o evangelho, fazer discípulos, profetizar, somos eu e você. E eu te espero aqui amanhã, às 5 da tarde, para nós intercedermos mais uma vez pelo sertão nordestino. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus. Tchau, tchau.